Olá, meus queridos seres de luz, sejam bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos então proceder a uma leitura de bónus para os nossos queridos nativos de Capricórnio. À semelhança do que temos falado, estas leituras de bónus estão contempladas efetivamente para uma orientação recebida pela espiritualidade para dar continuidade a todas as questões e todos os comentários que têm sido então oferecidos pelos nossos queridos seres de luz na visualização dos vídeos deste aspecto do zodíaco, ligado efetivamente a Capricórnio e outros signos também, em que realmente as visualizações têm ultrapassado as 1000 visualizações e tem sido então essa orientação do Espírito para que possamos então manter uma continuidade neste trabalho e para que todas as coisas possam ter então uma circunstância de progresso para responder às vossas questões. Nessa sequência vamos então proceder a uma leitura bónus, obviamente toda ela canalizada para a parte afetiva e para procedermos então à continuidade, à evolução de todas estas circunstâncias na vossa energia, no fluxo da energia que está então no vosso entorno e espero então que tudo esteja de acordo com, obviamente estará, com todas as sequências que temos então dado pela espiritualidade e pela sua orientação a este trabalho. É também uma leitura intemporal, recordo mais uma vez, ela fará sentido para quando for encontrada, não tem qualquer restrição em termos de tempo, é aplicável para quando realmente for encontrada por vós e tem exatamente o mesmo valor. Lembro que é para o coletivo de Capricórnio, realmente para pessoas que têm o Sol, a Lua, o Ascendente ou Vênus em Capricórnio. Vamos então proceder ao encontro da energia que vai então abrir este nosso trabalho e vamos pedir, por favor, aos nossos queridos guias que nos forneçam uma carta para orientação. Muito bem, já temos aqui a carta. Ok, vamos então proceder agora à escolha das cartas que vêm então falar da vossa evolução. Vamos pedir que a espiritualidade nos coloque sobre a mesa as cartas necessárias para podermos trabalhar convosco. Muito bem, vamos então deixar fluir. Por favor, solicitamos que nos sejam então fornecidas as cartas necessárias para podermos trabalhar com a energia dos nossos queridos seres de luz. Muito bem. Nativos de Capricórnio ou com a Lua ascendente, o Vênus em Capricórnio também. Ok. Temos imensas cartas sobre a mesa, não vamos de modo algum deixar de as observar, estamos aqui efetivamente para servir a força da espiritualidade, bem como um trabalho no coletivo. Muito bem, procederemos à clarificação quando ela for necessária e vamos de antemão então proceder à leitura para os nossos queridos nativos de Capricórnio. Muito bem, então a carta que saiu como energia central neste tarot tem então a expressividade de renascer. É a carta do 10 de espadas, é a carta do fim da tormenta, do fim das circunstâncias ligadas à depressão. É curiosa esta carta, aparece um leão que está então a ser cavalgado por alguém que toca então uma flauta, alguém que deixa deslizar as situações, alguém que cheio de coragem, este leão passa por cima das costas de um camelo, significa então os altos e baixos da vida,
é uma carta de fim de sofrimento, de fim de depressão, de fim de prisão da mente. Muito bem. Vamos então proceder à leitura agora. E a primeira carta que aparece é a carta do chakra da coroa. Esta carta é um indício de um profundo trabalho a nível da espiritualidade. O sétimo chakra, é o chakra da amplitude, da ligação profunda com a espiritualidade. É a abertura da intuição, é a abertura do conhecimento, é o chakra das 1000 pétalas, é o uníssono com o todo, é o receber de facto eflúvios de conhecimento, eflúvios de crescimento. É uma carta de profundo trabalho espiritual. A carta seguinte é a carta do 9 de ouros. Alguém que procura o bem-estar, procura o seu bem-estar, a sua estabilidade, o estar bem consigo, o estar bem com o mundo, o estar bem com a parte material, o sentir-se bem com o trabalho que realiza, o sentir-se integrado na sociedade. É extremamente importante para vós, queridos nativos de Capricórnio, realmente o enraizamento com a parte material. A carta seguinte é a carta do 2 de ouros, é a carta em que fazem balanço, em que tomam decisões, em que procuram mover-se no sentido de fazerem então decisões e escolhas na vossa vida, relacionado obviamente com tudo o que está envolvido neste momento no vosso procedimento e na vossa experiência pessoal. Muito bem. Vamos ver a carta seguinte, é outra carta de um chakra, o chakra da garganta, o 5º chakra. Porquê este chakra aqui? Para muitos a necessidade de abrirem a vossa comunicação, para muitos a necessidade de uma conversa séria, para muitos ou falarem a verdade, para muitos também a capacidade e a abertura de poderem então falar tudo aquilo que sentem, sem ressentimento, sem medo, ok? E isto pode ser recíproco, pode ser para vós, ou como estamos realmente numa leitura de bónus para o especial amor, pode ser também a parte da reciprocidade em termos de espelho com outra pessoa. Então, este chakra da garganta fala da necessidade de se falar a verdade acima de tudo, de se clarificar assuntos. Excelente trabalho espiritual. A carta seguinte é a carta da verdade, é a carta do julgamento, é a carta que fala do renascer, é a carta que a espiritualidade nos mostra da sua fortíssima presença e de renovo na vossa vida, um renovo com verdade, a tal verdade que vem ligada aqui ao chakra da garganta. Muito intenso, queridos capricornianos. A carta seguinte é outra carta de ouros. É a carta das fundações firmes. 4 de ouros é uma carta bastante que mostra a necessidade de segurança. É também uma carta que fala muito da pessoa não querer sair muito dos seus contornos, não querer sair muito ou não querer mesmo sair de alguma circunstância que está consigo, que está no seu sentido pessoal, que está em algo que adquiriu. Pode também ser uma carta que mostre um bocadinho de dificuldade em ceder em situações que terá que ceder. Esta carta é também aqui uma carta de aviso, dado que ela vai ficar aqui exatamente debaixo da carta do 7º chakra. É uma carta que mostra atenção a não ser demasiadamente tendencioso ou teimoso. É importante também dar passos para... A carta seguinte é a coragem, o poder. Nesta carta o poder é o arcano maior 8, a força. Esta força fala não só de capacidade e de coragem para ultrapassar as dificuldades, mas também a necessidade de enraizamento verdadeiro, de estar profundamente ligada às forças telúricas, às forças da terra, às forças que são tão importantes para vós, queridos capricornianos. Muito bem. A carta seguinte é a carta do carro. Neste tarô, o Psycho Tarot, é a carta do triunfo, é uma carta de movimento, é uma carta que está a impelir na vossa vida, é também um arcano maior, o arcano 7, está a impelir movimentos, está a impelir-vos de facto
para sair um pouco desta situação de comodismo, desta situação do daqui não saio. Não. Há que ter aqui efetivamente abertura para que na vossa vida também exista a tal abertura que tanto desejam. Então, a carta do carro fala de movimento. A carta seguinte é a carta do 4 de paus. Esta carta é a carta da celebração, fundações e circunstâncias onde a pessoa já chegou de facto ao seu bem-estar e que agora quer comemorar. O arco-íris sobre esta casa mostra de facto a bênção sobre todos os assuntos que se relacionam com relações familiares, relações construídas onde implica de facto um vínculo com a família ou um vínculo com alguém, a estabilidade no lar, a estabilidade no amor, a estabilidade na emoção e também a estabilidade na parte material e a respectiva comemoração, a respectiva celebração com um contrato de longo termo. E a carta seguinte é a carta do mundo, que neste tarô tem o nome de universo. Esta é a carta de ciclos. A carta de ciclos implica, de facto, ciclos que terminam, ciclos que começam. A própria expressão ciclo é redundante, é uma expressão que fala que, estando num ciclo, um acaba, o outro começa. Então é a carta de abertura, é a carta de ciclos, de novos ciclos, que está exatamente debaixo aqui da carta do julgamento, a carta onde está implícita aqui, de facto, o renascer. A carta seguinte é o 5 de copas, é uma carta ligada a perdas emocionais. A pessoa encontra aqui muita tristeza por aparentemente algo que pensa que perdeu. Contudo não, aqui não está propriamente uma perda definitiva, há apenas uma interrupção. E aqui nesta carta aparece então como que uma cornucópia a sair do coração desta pessoa e a devolver de facto ao universo toda esta energia de tristeza para que seja transformada em luz e abertura e fé, para que a vossa vida então prossiga com bastante fé, com bastante luz, com bastante discernimento também. A carta seguinte é a carta do As de copas. É uma carta que não precisa de apresentações, é uma carta de amor, uma carta de inícios, uma carta de abertura, uma carta de desejar de facto começar ou recomeçar uma situação ligada de facto ao amor, uma situação bem estabelecida, uma carta que fala de uma energia de muita abundância, de muito equilíbrio, de muito sentimento e de muita bênção. A carta seguinte é a carta do Papa. Bom, esta carta é ela uma carta de todo mesmo. Já tínhamos a carta aqui do 4 de paus, que nos falava então de celebração e comprometimento. Temos aqui uma outra carta de comprometimento. O 5 a carta, o arcano 5, o arcano maior 5 é o Papa, a sabedoria. Esta carta traz consigo mediação entre o vosso coração, a vossa mente e a espiritualidade maior, traz a luz, traz a abertura, mas também traz de facto o compromisso. Lembro que aqui atrás está esta mesma casa onde este casal é abençoado de facto com um compromisso de longa data, um compromisso que é assumido por ambos com muito amor. Amor esse que já estava aqui então neste As de copas. Bom, e a carta seguinte é a carta do As. É a carta do 2 de copas, a união espiritual. A união entre duas pessoas que se amam. A união entre duas pessoas que se procuram, duas pessoas que se estimam, duas pessoas que estão juntas, de facto. Está escrito nas estrelas esta união. É uma carta que nos mostra aqui também o trabalho da espiritualidade convosco, queridos consulentes. É uma carta que está total e completamente em unicidade com toda esta tiragem. Ok? Muito bem. A carta seguinte volta outra vez a ser uma carta que nos fala de inícios. É a carta do louco. Este louco, diferenciadamente de outras cartas, não tem o mundo na mão, tem o mundo a seus pés. É este mundo que quer oferecer então à pessoa que ama. É este mundo que quer então
partilhar com a pessoa que realmente está no seu coração. Quer para muitos ver se consegue ver melhor, exato. Para muitos pode ser, então, de acordo com as vossas escolhas, retomar alguém do passado, alguém com quem houve realmente um problema complicado, quer de facto a abertura para novos começos, então, para realmente entrar na vossa vida uma outra pessoa. A carta seguinte é a carta da Torre. Esta carta traz consigo, de facto, uma interrupção. De facto, os blocos que esta carta aqui mostra é de facto a desconstrução. É um trabalho de uma intervenção divina. Na vossa vida aconteceu, de facto, uma desconstrução. Algo que ruiu, algo que teve que realmente ser repensado e reposto para que se aproveitasse a partir daqui o melhor que há ou que havia nesta relação, nesta situação, para que possa ser aproveitado para recomeços ou inícios para muitos, ok? É uma carta que fala de grande transtorno espiritual, grande transtorno na vida pessoal, enfim, a todos os níveis. É realmente desta carta, no fundo, e das sequências que esta carta trouxe para a vossa vida, que fala aqui a carta de início, que é a carta do 10 de espadas, esta grande depressão, vinda através desta desconstrução desta torre. A carta seguinte é a carta do 5 de ouros, mais uma carta de ouros sobre a mesa. Esta carta fala de abandono. Para muitos, esta situação mental de abandono foi provocada por uma terceira pessoa, ou, enfim, pela presença de uma situação complicada de uma terceira pessoa na vossa vida, provocada por vós ou por outra, ou pelo vosso ser amado, uma situação complicada que deixou então este estado de espírito. Para muitos não só um estado de espírito, mas também um estado material, o abandono. A pessoa ter realmente passado por uma grande mudança, sentir-se de facto extremamente perdido na situação. Isto porque é uma atitude de que a pessoa sente constantemente o mesmo sentimento. Porque é comigo, o que é que aconteceu comigo, porque é que isto realmente teve que acontecer comigo ou teve que acontecer connosco. É realmente uma carta de grande tristeza, Continuando a chegar um pouco mais, porque ainda temos mais cartas para mostrar. Muito bem, a carta seguinte é a carta do 6 de espadas, é a carta de virar as costas a situações que de facto emocionalmente não estavam perturbadas, em que realmente houve necessidade de haver uma clarificação, de procurar então espaços e águas mais tranquilas, onde não houvesse tanta turbulência, para que a mente pudesse então clarificar. Nesta carta, atenção, não está implícito virar as costas a pessoas definitivamente, é tão somente procurar então dentro de si uma circunstância de pensar o que fazer a seguir para clarificar a cabeça, o coração, para que haja então discernimento. Esta carta 6, os 6 normalmente é um trabalho que deve ser feito em conjunto com alguém. Isto tem a ver de facto com uma circunstância que deixaram ou no qual foram também deixados relativamente a esta circunstância emocional, e cada um saberá onde é que isto realmente cabe na vossa respectiva vida e nas vossas experiências. A carta seguinte é a carta do 6 de ouros, outra carta de ouros sobre a mesa, queridos consulentes, queridos amigos capricornianos. Realmente a grande preocupação com a vossa parte de terra, quais signos de terra que são também. Qual signo de terra? Enfim. Esta carta é a carta da generosidade, é a carta de facto da prosperidade também, o saber dar e receber. Para muitos de vós houve de facto um desequilíbrio, para muitos houve apenas o receber, para outros houve apenas a situação do dar, não houve reciprocidade. Isto pode espelhar, obviamente, também a pessoa amada, a pessoa que está em causa aqui nesta situação. Não havia, de facto, equilíbrio nesta relação, nesse momento, e também, mais uma vez, uma carta de 6, onde fala, efetivamente, a interação com uma outra pessoa. Muito bem. E esta carta vai exatamente cair e bater debaixo aqui do 2 de copas.
A carta seguinte é uma carta de grande trabalho a nível da vossa mente também, o desespero, o conflito, um grande conflito, uma circunstância de bastante tristeza, de a pessoa estar perdida em si. A carta do 5 de espadas é a carta em que a pessoa sabe que tem combatido muito esta situação, tem combatido muito esta circunstância de não estar bem, de estar mentalmente desequilibrado e quer de facto acabar com esta atitude, com este estar tão triste, tão descompensado e quer de facto acabar com este sentimento. A carta seguinte é a carta do descanso, é a carta do 4 de espadas, é a carta que nos fala de uma situação em que a pessoa precisa de descansar, precisa de pôr as suas ideias de facto em reequilíbrio, onde procura a meditação, onde procura o descanso físico também, onde procura encontrar-se consigo e com a espiritualidade. É uma carta do chamado descanso do guerreiro, o 4 de espadas. Muito bem. A carta seguinte é mais uma carta de chakra, é a terceira presença dos chakras na mesa. Esta carta é o chakra base, muito ligado ao enraizamento, a importância, a necessidade do vosso enraizamento na Terra e de tudo quando diz respeito, de facto, à parte material, à parte da estabilidade que é tão importante para vós, queridos capricornianos. É uma chamada de atenção. O vosso chakra base também foi, abalado com toda esta situação. E a carta seguinte de consideração é a carta da papisa, é a carta que fala então da intuição, também o reforço da oração, também o reforço da procura de aberturas, as portas que se esperam que se abram, a abertura espiritual, a procura da mediação, a procura de encontro de respostas. Lembro que esta carta sobre a mesa, junto com a carta do Papa, que já aqui estava, fala então de um grande trabalho de almas convosco e com o vosso ser amado. Papa e papisa sobre a mesa falam-nos de grande trabalho de almas que estão de facto no caminho uma da outra. Se isso não fosse suficiente, tínhamos aqui também já a carta do 2 de copas, que nos fala então desta situação ser tão, tão, tão profunda na vossa vida. Não é nada por acaso. Muito bem, meus queridos consulentes, parece-me que esta leitura está profundamente clara, mostra aqui a grande necessidade de mudança, o quererem mudar, tudo na vossa vida está de facto a caminhar para tal. Há aqui algumas situações que provavelmente necessitarão de alguma clarificação. Vamos pedir então a clarificação para algumas cartas que aqui estão, que nos mostram então necessidade de irmos perceber exatamente um pouco mais a fundo. Vamos então ver, vamos pedir a clarificação para a carta do 2 de ouros, que é a carta que está aqui, esta carta que fala então da necessidade de procurar equilíbrio e tomar decisões. Vamos ver o que está implícito, para vermos então o caminho. Há aqui muita abertura, há aqui muita vontade de encontro, há aqui muita vontade de trabalhar em prol desta relação para muitos, para outros outra situação virá. Vamos então pedir clarificação para a carta do 2, ok? Do 2 de ouros, e vem outra carta de terra para vós, a carta do rei de ouros. Exatamente, aqui as vossas decisões e o vosso equilíbrio pesa efetivamente no sentido de encontrarem a grande estabilidade que precisam na vossa vida para que a vossa vida material e emocional esteja então completamente tranquila e que possam então prosseguir no vosso dia a dia com mais plenitude, mais capacidade. Pedir então explicação para a carta do 4 de ouros, a tal situação de estarem um bocadinho agarrados
há algumas atitudes de não, enfim, mostrarem alguma resistência. Vamos ver o que é que este 4 de ouros quer dizer. Aparece-nos então aqui o pajem de ouros. No fundo aqui implícito está então também mais uma oferta de estabilidade, ou de receberem esta oferta de estabilidade de alguém que realmente está no vosso foro emocional, na vossa parte amorosa. E o pajem também, maravilhoso, o pajem de copas. Então temos dois pajens, o pajem de ouros, o pajem de copas, um a oferecer estabilidade, o outro a oferecer amor. Implícito neste pajem de copas também está um pedido de desculpas para quem o tem que dar ou o tem que receber. Queridos consulentes, aqui estão as duas situações, para quem tem que dar este passo e também para quem tem que receber este passo de alguém. Muito bem. A carta seguinte para a qual vamos pedir explicação é esta carta do 5 de copas, a carta do abandono. Vamos então ver o que é que está implícito aqui. A carta do abandono. Queridos seres de luz, queridos guias, por favor. Queremos então uma explicação para esta carta, ok? Do 5 de copas e perceber então o que é que está implícito. Muito bem. O que está implícito é, sem dúvida, a clarificação. Para muitos, a clarificação, a rainha de espadas, o as de espadas. Através da palavra e do trabalho desta rainha de espadas, que é aquela energia que realmente procura o equilíbrio e a retirar todos os obstáculos do caminho, há também a vontade do início, na verdade, quer um, quer outro, sendo que a rainha de espadas, ela é muito assertiva, fala efetivamente a verdade, mas não é propriamente aquelas palavras muito meigas. Contudo, há necessidade de clarificação para que este início, este reinício para muitos, ou este início para outros, possa de facto ter a verdade necessária, a verdade possível, a verdade que merecem ambas as partes, para que de facto esta circunstância possa então ter procedimento e consecução. Está implícito aqui nesta situação de perda a necessidade de reatar de algo verdadeiro para dar início de facto a algo verdadeiro também. Muito bem, vamos ver a carta do 5 de ouros, a carta do abandono. Vamos ver aqui então, pedir aos nossos guias, e houve uma carta que virou aqui, muito bem. Vamos pedir mais um esclarecimento, ok, veio outro, muito bem. Então vamos ver o que é que significa esta carta de abandonos. Muito pensamento, a carta da lua, é a carta da sacerdotisa, peço perdão. A carta da sacerdotisa ou papisa, obviamente, ela é gerida pela Lua, ela é regida pelo planeta da Lua. Muita intuição. Esta carta já estava sobre a mesa, queridos consulentes, estava aqui a falar então efetivamente da necessidade da procura de oração, porque existe uma grande necessidade de trabalhar aqui com a espiritualidade para muitos, de não estar de facto descompensado nesse sentido. Procuram avidamente respostas, procuram explicação, procuram um movimento de fé e que a vossa vida, se não foi até aqui tão esclarecida neste sentido, pedem agora que realmente ela seja movida efetivamente por uma força espiritual muito bem orientada para vós. Muito bem, e a carta seguinte volta a aparecer a carta do julgamento, a carta do renascer, a carta do ouvir a trombeta para aquilo que está aparentemente morto, renascer. E já estava então esta carta sobre a mesa como sendo uma carta de verdade, uma carta de renascer, uma carta que é a resposta no fundo da espiritualidade para este 2 de copas, ok? Que está aqui na mesa muito implícito, para esta celebração, para este querer então reatar compromisso com alguém. E está muito presente, de facto, esta situação para muitos. Vamos pedir explicação para clarificar este 5 de espadas.
Meus queridos guias, por favor, queremos clarificar o 5 de espadas, por favor. Ok, 2 cartas. Este 5 de espadas vem, outra vez, ser explicado de novo pelo 5 de espadas. É um 5 de espadas muito complicado, é de facto muita energia eletrizante na vossa vida que vos estressa completamente para efetivamente tratarem deste assunto com a maior brevidade possível, para que este assunto então progrida, para que este assunto se resolva. E a carta seguinte é a carta do louco, que já estava também sobre a mesa. Vejam, queridos consulentes, o repetirem-se efetivamente as respostas para vós. Então, existe muita verdade em tudo o que está aqui a acontecer sobre esta mesa. De novo louco, isto é, o salto de fé, os inícios, por termo de facto a esta situação, dando de facto a premissa para os inícios na vossa vida, os reinícios, como acharem. Vamos pedir explicação para a carta da Torre. Por favor, que os guias queremos então... Ok. Muitas cartas para a carta da Torre. Vamos então ver. A primeira carta que saiu é a carta do 6 de paus. Oh, maravilhoso! Esta carta do 6 de paus é a carta da vitória. É a certeza de saírem desta situação vitoriosos, queridos consulentes. 6 de paus, vitória redundante. É também a necessidade da comemoração. É também uma carta de reconciliação para muitos. O 9 de espadas, o acabar completo e totalmente com a situação do sofrimento. Já estava ali o 10 de espadas. Acabar com esta perturbação mental. Okay? A vitória sobre esta torre, sobre este desmoronamento. O mago, este mago que vem falar da capacidade de se poder manifestar na vossa vida aquilo que realmente querem, ter sobre a vossa mesa ou sobre a vossa experiência de vida todos os elementos necessários para que aconteça, de facto, segundo a vontade, a vossa vontade unida à vontade maior. E, finalmente, a carta do 7 de paus, para muitos terem alguma atenção, não estarem tão combativos, tão na defesa, soltarem de facto esta situação. Sei que existe algum receio, mas acreditem piamente que não estão sozinhos e de facto que tudo isto vai ter então a dita vitória, que já falámos aqui com o 6 de paus. Vamos pedir uma explicação final aqui para o 4 de espadas, o descanso. Vamos ver em que é que está implícito. 2 cartas saltaram, vamos então ver. Então, é o 4 de ouros, que já estava aqui, como vimos, já estava aqui antes. 4 de ouros, a mesma carta, o não quererem sair muito desta situação, agarrarem-se aqui, não quererem muita modificação, que foi explicada pelas 2 ofertas, a oferta do pajem de ouros, de uma oferta de começos, no sentido de oferecer algo com estrutura, e do pajem de copas, que vem então oferecer amor para muitos, e para outros então o tal pedido de desculpas ou aceitar as desculpas de alguém. Então aqui esta carta do 4 de espadas está aqui ainda um pouco, é isto que vos faz refletir, estarem muito agarrados a algumas situações. E a carta da temperança, queridos consulentes, é mais uma presença da espiritualidade a dizer-vos atenção, trabalhem com fundamento, trabalhem com fé, as vossas orações estão a ser escutadas, é a resposta, de facto, é a resposta a esta atitude. As vossas orações estão a ser ouvidas, o trabalho está a ser feito, o carta do julgamento 2 vezes sobre a mesa, o julgamento 2 vezes, o trabalho está a ser feito. Tenham de facto temperança, tentem efetivamente não desesperar, não ficarem tão combativos, não tão agarrados nas vossas ideias, que são tão profundamente arraigadas nos nossos queridos nativos de Capricórnio, o seu extremo orgulho, a sua essência muito terra, em que não é muito fácil, por vezes, aceitarem também o erro, o seu e o de outros. Conseguem, por vezes, ser muito mais rigorosos consigo do que com os outros, mas então aqui está
um pedido da espiritualidade para então cederem a esta situação, porque valores maiores estão de facto no horizonte. Vamos pedir o resultado para esta leitura e vamos então ver, vamos pedir então aos nossos queridos guias que nos deem então o resultado final para esta leitura, lembrando então que ao longo destas tiragens falámos de uma estrela guia, falámos que o amor estava no ar, falámos dos novos começos. Vamos então ver qual é então, dou aqui duas cartas viradas, perdão, está aqui mais outra, muito bem. Guias, por favor, queremos então um resultado final para esta leitura, por favor. Ok, temos então duas cartas sobre a mesa. Vamos então ver. Muito bem, queridos consulentes, ele já cá estava, voltou outra vez. O As de Espadas é extremamente importante para este começo haver verdade, para haver triunfo e sucesso, como está aqui. A verdade tem que ser realmente falada, ou por vós, ou de alguém para vós, ou então recíproco. A verdade, para que realmente possa haver clarificação nesta relação, para que possa haver disponibilidade para trabalharem de novo, mais uma vez, com a espiritualidade, com este ciclo que está aqui, que já estava aqui, de novo aqui também na mesa, na forma do mundo. A roda da fortuna fala de que para muitos estas pessoas que está na vossa vida ou que esteve na vossa vida faz parte do vosso caminho. Já sabíamos que sim, porque estava aqui o 2 de copas. Já sabíamos que sim, porque estava aqui a carta do julgamento 2 vezes. Então, temos 2 vezes o As de espadas sobre a mesa. Existe aqui, de facto, 2 vezes o louco como começos, inícios, o comprometimento, o Papa e a Papisa. Não temos quaisquer dúvidas de que isto é uma união espiritual fortíssima e que está aqui a resposta da espiritualidade para muitos. É o trabalhar, então, esta situação com esta pessoa para muitos de vós. Vamos pedir rapidamente um conselho dos anjos do romance e vamos ver qual é então a mensagem que os anjos do romance vão deixar para vós. Ok? Pedir então esclarecimento para os anjos do romance. Temos a mesa um bocadinho perturbada com tantas cartas, mas é perfeitamente normal, dado o trabalho intenso que estamos então aqui a ter com esta leitura. E ficamos muito felizes por contribuir para o vosso bem-estar, obviamente. É verdadeira empatia, verdadeiro amor ao próximo. Vamos então pedir um conselho dos anjos do romance. Por favor, meus queridos guias, queremos então uma mensagem para os nossos queridos seres de luz nativos de Capricórnio. 2 cartas. Muito bem. Para quem tinha dúvidas, a carta da atração. Então, atrair o amor romântico enquanto vive cada instante em plenitude. Atração é o que existe de facto entre vós. A carta seguinte fala do dê oportunidade à sua relação. Dedique tempo ao seu companheiro ou à sua companheira. Vale a pena, queridos consulentes. Então, dê uma oportunidade à sua relação. Vamos pedir também mais um conselho da sabedoria dos nossos queridos animais, com o oráculo da sabedoria dos animais para vós, como sendo um incentivo também para o vosso trabalho. Mais um pouco. Muito apreciada, fico muito feliz de contribuir para o bem-estar de muitos, para contribuir através da espiritualidade, para criar abertura também na vossa vida, criar incentivo, criar então a possibilidade de entenderem que há uma luz para vós também. Queridos guias, por favor, uma carta que virou, 2 cartas que viraram. Ok, vamos ficar já por aqui e vamos então ver quais são. Muito bem. Dar o salto de fé é, de facto, o espírito do gafanhoto. É o que nos deixa, de facto, aqui a mensagem do gafanhoto. Dar o salto de fé.
Para muitos capricornianos é de facto um salto de fé, o de facto saírem um pouco da sua zona de conforto e não só aceitarem que as falhas são de todos, não são só vossas, não são só dos outros, as falhas são comuns, é inerente à natureza humana. Então, dar o salto de fé. A carta seguinte é o espírito da raposa, pensar rápido, aquilo que para vós, queridos capricornianos, é algo muito, muito fácil. Então, é também um conselho que fica no ar para vós. Pensar rápido também nesta situação. Isto é, não deixar que esta situação que tem que resolver-se protele por muito tempo, e já viram aqui quais são as reais necessidades e a prioridade. Um conselho também dos anjos da abundância. Pedir então um conselho dos nossos queridos anjos da abundância para vós. Para então vos reforçar o vosso trabalho. Então, que os nossos anjos da abundância deixem uma mensagem para vós. Os queridos guias, pedimos então um conselho final dos anjos da abundância para os nossos queridos nativos de Capricórnio, para que os nossos queridos seres de luz, os nossos queridos consulentes possam então receber. Muito bem, fala aqui o pagar a si próprio em primeiro lugar, torne-se a sua obrigação no sentido financeiro e também torne-se a sua obrigação no sentido de pagar de volta também a outros. Isto é realmente uma forma carinhosa de cuidar de si e de garantir o bem-estar também para si e para outros que ama. Então, ligado de facto a este salto de fé e o pensar rápido, o pagar-se a si primeiro começa por ser também através do agradecimento à espiritualidade que está inteiramente convosco, que está inteiramente à vossa disposição, que está então profundamente em trabalho convosco e que vos permite também receber de volta toda esta sincronia com o universo. Então, queridos consulentes, com todos estes conselhos e sobretudo lembrarem-se que devem então dar uma oportunidade à vossa relação, deixo-vos com todo o carinho, desejando que realmente o vosso ano continue maravilhoso. Se foi realmente bom para vós, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário. Se não nos subscreveram, por favor, deixem-nos a vossa subscrição. Nesse sentido, a plataforma entenderá que o objetivo é de facto chegar a mais corações para que também eles possam receber um pouco de luz e um pouco de orientação. Muito obrigada, meus queridos consulentes. Deem uma oportunidade à vossa relação. Muito obrigada e até breve.